Isso aí que a Juliana mostrou, gente, era todos os dias. Todos os dias. Principalmente no final da tarde. Chegava assim umas 5 horas da tarde, cara, eles começavam a chorar e só paravam de chorar, sei lá, 11 horas da noite, quando eles desmaiavam de cansaço. Tem noção que eu ouvi 2 bebês chorando de 5 horas da tarde até 11 horas da noite sem parar, e você não sabia o que fazer. Não sabia mais o que fazer. E mesmo assim, o canal nunca faltou vídeo, né? Nunca, nunca. Sempre tava lá os eu não vídeos. tinha editor, né? Segundas, quartas e sextas, 12h30. Sempre. Mas passou. Valeu a pena. Valeu a pena. Passou, graças a Deus, cara. Olha como é que é maravilhoso hoje em dia. Quando eles fizeram uns 3 anos, começou a melhorar bem rápido, né? E hoje em dia é maravilhoso.